Nós temos aqui a doutora Jusliana Gatti, que ela é presidente do Instituto Árvores Vivas. E a Juliana, ela foi coordenadora dessa ação, né, que nós tivemos nas casas de plantar. Então, Juliana, você que veio da Bélgica, que teve na Bélgica, que teve uma outra vivência e agora está em Piracicaba fazendo doutorado. Como é que você vê tudo isso? Bom dia, doutora Albertina, doutor Nataline, Vital e todos os presentes aqui no online. Eu estou realmente aqui, estou direto de Piracicaba, num final de semestre aqui do doutorado na Exalc, né? Tô fazendo um programa de pós-graduação na área de ecologia aplicada. O meu estudo na pesquisa de doutorado ele é relativo aos hospitais, então certamente o Vital vai ficar muito interessado, depois a gente pode conversar mais. Estou avaliando a qualidade ambiental junto aos hospitais pediátricos, né? E como isso impacta tanto a saúde mental dos profissionais quanto também dos pacientes, né? Melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Fico muito feliz que a gente está trabalhando, né, esses pontos tão importantes para a vida dos adolescentes nessa semana, né? A gente está na Semana Mundial do Meio Ambiente, que vai ser agora dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. E hoje é o Dia Mundial da Bicicleta também, não sei se vocês se recordam. E a gente falou de combustíveis fósseis, né, da qualidade ambiental que os adolescentes precisam vivenciar para ter uma saúde mental melhor, para ter essa resiliência climática, como o Dr. Benito colocou, né, buscar caminhos de conexão com a natureza, de sentir que são natureza, né, nessa dissociação que a gente tem vivido pela quantidade de acesso a um celular, a uma mídia não construtiva, né, que são essas redes sociais. A gente pode se beneficiar muito, como agora, né, estou à distância aqui com vocês, a internet ela é muito importante, ela ajuda muito as pessoas a estarem conectadas e produzirem coisas muito positivas junto, mas ela pode nos colocar, e os jovens são muito influenciados nesse sentido, de perder perspectiva, né? Porque a perspectiva é uma questão de visão, é uma questão de experiência, de relação. E quando você fica olhando para uma tela, ao invés de olhar para a paisagem natural, ao invés de ter a oportunidade de fazer uma trilha num parque, numa praça, numa paisagem urbana que traga qualidade ambiental, você começa a reduzir a sua visão de mundo, a sua visão de potencial de relações. E o trabalho que a gente fez com os adolescentes, o programa de saúde do adolescente, começou em 2021, né, doutora Albertina? A gente começou esse programa 21, 22. A gente fez muitas ações com as casas do adolescente no estado de São Paulo, desde conversas, né, aqui nesse mesmo canal, né, ao vivo com casas de todo o estado, mais de quase 30 casas, né, doutora Albertina, que tem no estado todo, esse programa que é tão importante e referência para o Brasil e mundo, né, é uma tecnologia que a doutora Albertina criou de multidisciplinaridade, integração de diversas áreas no atendimento da saúde do adolescente, que é um dos maiores exemplos no mundo, ao meu ver, e que precisa ser conhecido e replicado. E a gente, como na área ambiental, assim como a Nina, que está aqui presente, tem muita gente online aqui presente, muito interessante do movimento, a Nina do Movimento ODS, também está aqui, além do Dr. Benito, do Dr. Chaim, também está a Maria Cecília, que é uma estudante em Pernambuco, trabalhando as questões de ciência cidadã com espécies, com o Pau Brasil. Tá a Bernadette, a Beth Rodrigues, que cuida da disciplina positiva, tá a Rita, que faz filmes de sensibilização para as infâncias dos jovens e crianças, o Beto, que trabalha com saúde mental, a Ana Cáfaro, tem muita gente legal aqui presente, eu fico muito feliz que o pessoal veio aqui participar com a gente, e esse trabalho que foi feito na Casa do Adolescente é uma grande riqueza, assim, nos dá muita felicidade, porque envolvemos todos os profissionais da rede da casa, né, então da psicologia, da naturologia, os médicos que atendem, os psicólogos, o pessoal
da ginecologia, obviamente, e nutricionistas, né? E as pessoas que trabalham nas manutenções também da casa, então os jardineiros que têm fixos lá na casa de Heliópolis, cuidando, né, dessa horta, reativando a horta pós-pandemia. Foi um trabalho lindo, a gente reativou e qualificou a área do jardim, onde tem os atendimentos com os psicólogas, com a participação dos adolescentes. E eles, isso, saíram das telas, vivenciaram o cuidado coletivo de um espaço na casa, principalmente na casa de Heliópolis, Emiboimirim, Taboão da Serra e de Pinheiros, né, onde a gente implementou com o apoio do Instituto Mali toda essa Mali e muitas outras pessoas e muitos parceiros, né? O Mali financiou muito da parte que a gente fez aí com o programa, mas também vários parceiros sempre estiveram ativos com a gente. A gente pode ter depoimentos, né? Eu convido vocês, eu vou deixar no chat o link dos vídeos que retratam um pouquinho do que foram os festivais de cultura ambiental que aconteceram em cada uma dessas casas. A nossa equipe do Instituto Árvores Vivas, né, muito dedicada, com naturólogos participando, que vieram do Programa de Saúde do Adolescente, facilitando experiências de vivência e sensibilização desses adolescentes para o dia a dia da conexão com a natureza que o cerca, todos os elementos, então o fogo, a água, o ar, o solo, as plantas, o reconhecimento de nós mesmos em cada um dos reinos, animal, vegetal, fungos, né, enfim, percebendo a qualidade ambiental, como todos os organismos e todos os sistemas ambientais são regulados pelas nossas relações e nós dependemos da qualidade desses sistemas funcionando bem, em harmonia, em equilíbrio, para a nossa vida estar bem, e como a gente interfere e impacta esse espaço. Ao mesmo tempo, o espaço onde vivemos, né, os territórios onde a gente estava realizando essas atividades, oficinas com os adolescentes diretamente. E, ao mesmo tempo, a gente fez encontros de rodas de conversa para eles trazerem experiências da vida deles, os profissionais pensarem as abordagens de intervenções na área da saúde com a visão de que o ambiente natural é um espaço possível de intervenção também, né? Esse jardim, esse quintal qualificado com fonte de água, com árvores plantadas, com horta, com composteira, com texturas de elementos de madeiras, de fibras naturais, ele traz um conforto, um acolhimento para que as intervenções de saúde também ocorram de maneira mais positiva e permitam mais desenvolvimento de oportunidades para que o adolescente ele encontre a natureza dele nesses espaços mais qualificados. Então, foi um trabalho muito bonito. A gente teve resultados, né, uma publicação também com o apoio da Aliança Global de Clima e Saúde, né? O Vital também participa da aliança, o Beto também. Essa aliança, ela faz parte aqui o Hotel de Insetos, a Carla está aqui também, da Casa de Taboão, está lembrando, a gente fez a instalação de hotéis de insetos, comedouros de aves, né? Canteiros de flores, para recurso para esses insetos e para as aves. Então, é muito bonito, muito inspirador. Vocês falaram do esperançar, né, do sonhar, do projetar essa mudança que a gente precisa, e eu tenho certeza que essas ações que a gente fez na Casa do Adolescente, impactando aí mais de 600 adolescentes, né, mais de uma centena de profissionais, foi muito positivo para elaborar, para semear essa esperança, né? Plantar essas árvores, a gente costuma dizer, nas mentes e nos corações das pessoas, para que essa mudança ela seja promovida por todos que foram tocados pelo Programa de Saúde do Adolescente, pelo Conviver, Aprender na Natureza, que é esse programa do Instituto Árvores Vivas. E a gente fez depois um módulo específico de clima e saúde, né, doutora Albertina? A gente aprofundou uma visão de política pública e de mudança territorial para a adaptação climática, aos impactos climáticos. Então, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o que significa a mudança climática, compreender esses processos, né, ambientais que ocorrem com o aquecimento do planeta, o que faz esse aquecimento acontecer, como que a gente, na saúde, na nossa vida, no território, impactado
pelos eventos extremos, né, que podem ser o calor extremo, como o doutor Natalini falou, ou as enchentes por conta da infraestrutura não estar pensada de maneira adaptada aos eventos de chuva extrema, torrencial, uma tempestade fortíssima, né? E o que esses adolescentes têm de proposta? Porque eles são os moradores, eles vivem já reflexos desses impactos climáticos na vida deles, e não adianta eles entrarem somente nessa ansiedade, eles têm que se entender poderosos para propor as mudanças e ouvidos e respeitados nas visões que eles têm para os territórios onde eles moram. Então, todas essas propostas que eles elaboraram durante o módulo de Clima e Saúde, a gente consolidou essas propostas e a gente levou, a Carla levou adolescentes lá de Taboão, e muitos outros participaram também, de uma audiência pública na Alesp, né? Onde a gente teve um espaço ali aberto pela deputada Marina Elô, que acolheu esses resultados, ouviu os adolescentes, e também está registrado no nosso canal do YouTube do Árvores Vivas todos os resultados desse trabalho. A gente tem um mini documentário que já foi apresentado para outros adolescentes em outros contextos, e é muito importante quando o adolescente escuta o adolescente falando, né, sobre como ele se sente, como ele pode transformar e se empoderar para essa mudança. Então, o documentário está online, disponível para todo mundo que tiver interesse acessar, assistir e reproduzir para os seus grupos de adolescentes. A gente fez uma campanha chamada Quem é a Voz da Terra, que já está em 5 línguas as legendas, né? E pode ser disseminada para todo mundo, também está no YouTube. Se quiserem até passar aqui, né, doutora Albertina, no final, seria muito legal para o pessoal assistir. A gente documentou e sistematizou a metodologia, e essa metodologia também está gratuita para quem quiser, a organização que quiser no Brasil todo ou qualquer país de língua portuguesa, porque a gente ainda não conseguiu traduzir para outras línguas, né, para o inglês, para o espanhol, mas está disponível para qualquer organização gratuitamente reproduzir a metodologia que a gente aplicou no programa de saúde do adolescente com os adolescentes, doutora Albertina. Então, assim, eu sou muito agradecida, né, pela parceria, pela tua abertura para a gente desenvolver esse projeto, esse programa com vocês. E uma coisa complementando, eu queria falar depois, doutora Albertina, se você quiser comentar, para não ficar minha fala muito extensa, a gente poderia falar sobre os programas e como eu tenho acompanhado as resoluções de justiça climática e combate ao racismo ambiental no âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, assim, estou à disposição para a gente ampliar a conversa, e não sei se tem mais gente aqui online que gostaria de falar também. O Vital está falando agora que você tem muita coisa. Olha, realmente, eu estava dizendo assim, que o teu envolvimento, né, foi fantástico, a tua busca, né, e quanto você deu de dedicação. E a Casa de Taboão tem um vídeo que eu vou apresentar agora, porque a Casa de Taboão ela foi extremamente receptiva a todas. Casa de Heliópolis, a casa, até hoje tem plantas na casa do adolescente, hibiscos. É o único lugar da saúde pública que a gente vê com flores na entrada, né? Aliás, todas as unidades deviam ter flores, né? E árvores. Mas eu fico, sempre quando eu falo a única, eu fico triste, porque não é. Acho que infeliz o povo que precisa de heróis, né? Quer dizer, então eu gostaria que uma política pública pudesse coletivizar.